Olá, olá! Sejam bem-vindas à nossa live de sexta-feira. Cara, 5 lives na semana, 25 lives nos últimos um mês e uma semana. E eu tô muito feliz de você estar aqui comigo nessa sexta-feira. Afinal de contas, sextou, porém não podemos sair de casa porque somos pessoas responsáveis, né? Estamos em isolamento social e, portanto, vamos aproveitar esse momento maravilhoso de ficar em casa nesse frio. Tá frio aí pra vocês, gente? Pra mim aqui tá muito frio. A gente tá até com a lareira acesa aqui na minha casa. Eu moro na Serra Catarinense também, né? Aqui pra tá frio é tipo, é 2 dias de verão e o resto de inverno no ano. Mentira, não é assim tão exagerado, mas é frio aqui, bastante. Então vamos aproveitar pra ver a live de amamentação pra grávidas, debaixo das cobertinhas, com o nosso marido, a nossa esposa, né? Peguem aí, quem não tá grávida pode pegar o vinhozinho pra se esquentar. Quem tá grávida não, obviamente. Toma um suco de uva, se quiser. Galera lá do YouTube já tá ali, ó. Tô aqui, a Sara tá dizendo. Estamos na espera. O Renato tinha falado. Renato, ó, temos marido na jogada, gente. Muito bom. Olha, a Rafaele dizendo que mora em Londres, que lá tá friozinho. Aqui é tipo friozinho de Londres, assim. Só não tem todo o glamour de Londres, mas o friozinho tem bem parecido. Gente, hoje a gente chegou então no quinto dia da minissérie Eu Vou Amamentar. Vocês devem ter visto que eu disponibilizei hoje o terceiro episódio da minissérie. Veja o episódio. Eu sempre falo, já falei aqui nas lives, eu sempre falo isso, que assim, o universo, eu e o universo, a gente tem uma coisa, sabe? A gente é assim, ó, eu e o universo. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, me considero uma pessoa muito sortuda mesmo na vida, assim, sabe? Aquela pessoa que tu diz assim, nossa, mas ela, que tanta coisa que dá certo, eu me considero essa pessoa, porque eu conheço pessoas maravilhosas, passo por momentos maravilhosos na minha vida, tenho filhos maravilhosos, temos saúde e tudo, e enfim, não nos falta nada, então eu agradeço, sou muito grata mesmo ao universo, porque a vida é boa. E aí, olha só que coisa louca, o que aconteceu ontem? Eu tava ontem gravando o terceiro episódio da minissérie Eu Vou Amamentar. E aí eu tava nesse episódio, eu tava contando, né? Numa parte lá do episódio, eu contava sobre as histórias que eu costumo ouvir. E aí eu tava. Era mais ou menos assim, eu tava contando assim, porque pra maioria das mães o que acontece é assim, elas chegam na maternidade, o bebê nasce, às vezes o bebê pega errado, não consegue extrair o leite, ele não ganha o peso como deveria, acaba machucando a mãe e tal. Na hora que eu falei isso, gravando o vídeo, eu pensei assim, cara, às vezes a gente fala e parece que a gente tá fazendo terrorismo. Seria muito legal se eu tivesse uma mensagem dessa. E naquela hora me deu um arrependimento, assim, de eu não ter feito um print das mensagens que eu recebi já, né? E ter pedido, obviamente, a autorização dessas mulheres pra contar essa história de verdade, pra mostrar, olha aqui, ó, realmente as mulheres passam por isso, realmente elas estão sofrendo e elas estão passando por isso. E aí, na hora que eu gravei, eu pensei, eu não tenho pra provar pras pessoas que isso acontece, que droga, né? Olha, o universo é uma coisa muito louca. E ontem, assim que eu terminei de gravar, eu sentei no meu computador e tinha um e-mail de uma mãe me mandando a história dela, contando assim, ó, com riqueza de detalhes, exatamente a mesma coisa que eu tava descrevendo no vídeo. É inacreditável, né? Quando eu vi aquele e-mail, eu não acreditei. E aí, conversei com essa mãe, né, pra gente traçar um plano de ação e tal, pra questão dela, pedir, obviamente, a autorização dela pra levar a imagem do caso dela pra minissérie, pra mostrar pras pessoas que é assim, ó, aquela mãe, ela descreveu, se vocês forem, quando vocês forem ver o episódio, vocês vão ver. Ela descreveu com riqueza de detalhes, com uma escrita assim perfeita. Ela parecia que ela estava escrevendo uma história e contando o que tinha acontecido, sabe? Então eu olhei pro universo, ele olhou pra mim e eu pensei, caraca, hein? Tu é forte mesmo, hein? Porque foi eu pensar e o negócio apareceu aqui no meu e-mail, foi bem interessante. E nesse episódio tem várias outras coisas, né? Claro, não tem só essa história, tem as histórias muito legais, tem depoimento de muita gente que eu acompanhei. Então, ó, vale a pena você ver, tá bom? E se você já viu, você já deve ter visto que segunda-feira vai abrir as vagas para a próxima turma, né, dos casais grávidos que eu acompanho. Deixa eu ver o que a Verônica falou, que quase choramos aqui, pensando nos dois, tanto na mãe quanto no bebê. Verônica, e hoje nós lá na comunidade tem uma mãe que é da Jordânia.
E ela tava falando exatamente isso, assim, que depois que ela viu o episódio, ela ficou curiosa pra saber o que tá acontecendo com essa dupla. Então, eu conversei com eles ontem, né? Não com ela, né? Ontem. Então, a gente traçou alguns planos pros próximos dias ainda, mas aí não tem ainda um parecer definitivo, né? Do que tá acontecendo. Mas agora ela vai tentar reverter, tentar botar o bebê no peito pra voltar a mamar. E então, você que tá acompanhando a minissérie já sabe, né? Se você viu o terceiro episódio, você já sabe que segunda-feira vai abrir as vagas para a próxima turma dos casais grávidos. Essa é acho que é a quinta turma? Quarta turma? Agora eu não me lembro. E tenho aqui, inclusive, a Verônica e a Michelle, inclusive, já fazem parte da plataforma. E eu divulguei para vocês que eu vou abrir as vagas, mas eu ainda tô definindo a questão dos bônus. Vai ter um desconto especial na segunda-feira também. Tem o bônus do meu auxílio virtual também, que é só na segunda-feira. Então eu tô organizando tudo isso e na segunda eu vou divulgar para vocês, tanto no e-mail, quanto na comunidade, quanto no Telegram. Tudo direitinho, todos os detalhes para você não perder nada, tá bom? Vamos lá, ó. A Andresa falou assim, ó. Aconteceu quase a mesma coisa na minha primeira gestação. Mãe que amamenta pode dar umas bicadas num vinho? Olha só, isso é tema de uma live inteira quase, né? Mas se eu puder te responder assim bem brevemente, depois que você já souber quanto tempo que o seu bebê dorme, né, os estirões de dormida do bebê, ou seja, quando você souber que o seu bebê dorme, sei lá, das 9 até a 1 da manhã e aquilo já virou rotina, já faz parte do seu bebê aquilo, dá sim pra gente dar uma bicadinha no vinho, porque né, uma tacinha, meia tacinha, assim, porque a meia vida dessa bebida, até a hora que o bebê acordar, o seu corpo já metabolizou tudo. E vale lembrar, é claro, que depende. Essa resposta, ela depende muito, essa pergunta, a resposta para essa pergunta depende muito de para quem você vai perguntar, né? Porque se você perguntar para mim, que sou consultora de amamentação, que busca essa informação porque muita gente tem essa dúvida. Sou mãe, já amamentei por muitos anos da minha vida e eu queria saber realmente se eu podia ou não dar uma bicadinha no vinho, numa cervejinha. Se você perguntar pra mim, você vai ter uma resposta. Agora, se você perguntar, de repente, pra um pediatra mais antigo, daquele que pensa que quando a mãe nasce, ela ganha um pedestal junto e vira uma santa, provavelmente ele vai te dizer que não, porque uma mãe que amamenta não pode beber, uma mãe que amamenta não pode ser feliz, ela precisa viver em função da amamentação. Então, né, vai depender muito de quem você vai perguntar, tá bom? Tá. E eu recomendo que você leia, se você tiver dúvida, né, nisso. Tem um pediatra canadense que chama Jack Newman. Ele fez uns textos bem legais sobre isso. A Joana Adnet, que é nutricionista, ela também fala sobre isso. Então, já fez post sobre isso. O nome do usuário dela é NutriJoe, com um W no final. Então, eu acho legal você buscar. A Cris Machado, do Plantão Materno, também tem muito post sobre isso. Então, veja nesses canais, tá bom? Vamos lá, me pediram para olhar aqui no YouTube, ó. Já ajudou alguma mãe com síndrome de Raynaud? Sim, já ajudei mães com síndrome de Raynaud, sim. Tanto aquelas que tinham síndrome de Raynaud já antes mesmo de gestar, já era um sintoma que ela tinha antes, ela nem sabia que isso podia afetar a amamentação, quanto mães que desenvolveram depois do nascimento do bebê, tá bom? Annelise, tá chiando o negócio aqui. Achei que fosse meu fone com defeito. Ih, gente... Tá chiando pra todo mundo que tá no YouTube? Me digam aí. Porque tu sabe que não é a primeira pessoa que fala isso, mas depois quando eu vejo a gravação, não aparece esse chiado. E uma coisa que eu quero também falar pro pessoal do YouTube é o seguinte, ó. Eu tô deixando as lives disponibilizadas na comunidade, né? Ontem, eu não sei o que aconteceu no YouTube, gente, mas a gravação da live no YouTube não ficou boa, não. Ficou toda borrada e tal, e aí eu tive a presença de espírito de gravar a live que foi feita aqui no Instagram. Então, depois que terminar aqui, eu vou colocar lá no lugar daquela, tá? Porque aquela tá horrível pra ver mesmo. E se hoje acontecer a mesma coisa, daí eu também faço isso de novo. Eu pego a live aqui do Instagram e coloco lá no YouTube pra quem tá na comunidade ver, tá? Ó, tá todo mundo dizendo que tá tudo certo com o áudio, viu? Viu, LMNA do YouTube? Vamos lá. É possível reverter o aleitamento materno exclusivo em um bebê de mês acostumado com chupeta, mamadeira e ainda mama um pouco no peito? Depende a idade do bebê. De um mês. É um bebê... Em um bebê de... Eu acho que é um mês, né?
Olha, depende, tá? Depende mesmo. Porque depende a quantidade de leite que o teu bebê tá mamando na mamadeira. Depende a quantidade de vezes que ele acessa o peito. Depende o grau de interesse dele no peito. Depende o fluxo que você tem no peito. Depende da produção sua no peito. Então, depende. É possível? Sim. É garantido? Não. A gente precisa avaliar, tá bom? Precisa começar a fazer, né? E ver o que dá. Vamos lá, o que mais de recados, né? Porque precisamos começar o nosso tema de hoje, afinal de contas. A gravação você já sabe, que eu já falei, vai ficar gravado lá no link que tá na comunidade. Então, se você não tá na comunidade, vai lá. Se você perdeu lives, vai lá, entra na comunidade que você vai acessar o link que tem todas as gravações da semana. Lembrando que tudo fica disponível apenas até domingo, meia-noite, porque segunda-feira, como abre as vagas para casais grávidos, vou receber os meus casais grávidos para acompanhar, e daí eu vou precisar direcionar as minhas atenções para esses casais, não vou conseguir manter, né, toda a comunidade e tudo mais, tudo do jeito que a gente tá fazendo essa semana, tá bom? Que mais? É isso. Amanhã a gente tem live de novo, tá bom? Vocês não pensem que acabou, tá? E domingo tem live de novo, tá? Então apareçam aqui todos esses dias, porque teremos lives até no domingo, 21 horas, aqui neste canal e no YouTube e no Instagram. Hoje o tema é o seguinte, é dor para amamentar. Esse tema, ele foi uma sugestão de uma das mães que tá lá na comunidade. Achei excelente a sugestão dela e eu resolvi não fazer script nenhum, não fazer a minha fala a respeito disso. Eu resolvi que hoje eu quero que vocês escrevam aqui o que vocês pensam a respeito de dor para amamentar, quais são as suas dúvidas. Eu até fiz algumas sugestões lá no canal, na comunidade, e perguntei, né, o que você acha, se doer para amamentar tá certo ou não tá certo, dói mesmo ou não, é esperado que doa ou não, é esperado que sangre ou não, pode amamentar sangrando ou não, enfim. E eu quero saber o que você acha a respeito dessa questão de dor para amamentar, tá? A Kitty falou que tá chiando muito no YouTube, mas aí teve gente chiando aqui, e teve gente falando que realmente tá chiando. Sim, aqui também. Tá chiando pra todo mundo, gente. E agora? Eu não sei como resolver, não. Deixa eu ver se tem algum jeito. Eu acho que não tem, gente, ó. Só se eu cortar o microfone. Não tem. Se alguém souber como resolver isso, eu agradeço vocês, tá bom? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui o meu fone e ver se melhora. Vejam, melhorou? Deve ser o microfone. Se eu botar o meu fone do meu celular, será que ele entende que é esse fone aqui que eu tô usando? Me digam aí se melhorou, gente, esse negócio ali do YouTube. Só pra gente começar. Ó, no Instagram o áudio tá ok, quem tiver se joga. Muito bom. Mas se vocês puderem me dizer se melhorou, não o quê? Não melhorou, não tem chiado, me contem aí. E eu vou começar então lendo as coisas que estão aqui no Insta e eu gostaria que vocês começassem me perguntando. Baixar o som do microfone. Galera, tipo assim, a pessoa aqui é limitada. Eu só tenho uma webcam aqui, eu não sei fazer isso, não. Não vai, eu acho que não vai rolar assim uma live de qualidade, então eu acho ali no YouTube, porque eu realmente sou limitada, mas não tá atrapalhando, o Renato disse. Então tá bom, então vamos começar. Tá, mudou alguma coisa depois que eu botei esse fone ou eu posso tirar esse negócio aqui? Não saiam daí, tá, gente? Calma que, assim, ó, as questões técnicas a gente tem que resolver na hora. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Tipo Faustão, assim. Não melhorou, então tá bom. Então eu vou tirar esse negócio aqui. Então vamos continuar. Tá, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês começassem perguntando a respeito de dor. E já surgiu a primeira pergunta e eu já vou começar por ela, tá bom? O que é considerado normal de dor na hora de amamentar? Como saber para quem é a primeira vez que está amamentando? Seguinte, imagina só que quando o seu bebê mama, ele vai fazer o seguinte movimento com o seu mamilo. Para o bebê mamar direitinho, ele precisa esticar o mamilo da mãe e trazer o mamilo até aqui no palato mole. Agora todo mundo faz comigo. Coloca a língua no céu da boca e vê que na frente, ó, é palato duro. Lá atrás, palato mole. É lá que o bebê vai jogar a ponta do nosso mamilo, tá?
Se ele vai esticar esse tanto, o meu mamilo lá dentro da boca dele, é esperado que doa no início mesmo, né? Especialmente as primeiras sugadas da mamada, que é aquela sugada que quando o bebê pluga e faz ali a pressão negativa, faz o vácuo, a gente faz... sabe? E aí depois a gente vai relaxando, porque a primeira sugada realmente é tensa. Essa hora que o bebê estica o nosso mamilo e nossa areola de tamanho lá dentro da boca dele é tensa, tá? Quem vai sentir mais desconforto? Aquela mãe que tem um mamilão ou a mãe que tem um mamilinho? Ou a mãe que tem um mamilo invertido? A mãe que tem um mamilinho ou um mamilo invertido vai sentir mais desconforto, porque o mamilo dela vai ter que esticar mais, né? De tamanho para parar lá no palato mole dela, do bebê. Então, é esperado sim um desconforto no início da mamada, especialmente assim nos primeiros 15 dias, primeiro mês. Rola de no início da mamada a gente sentir aquele meu Deus e depois vai passando, tá? O que eu gosto assim de ter como parâmetro? Você sentir esse desconforto no início da mamada e ir passando ao longo da mamada, de modo que chegue no final e você sinta assim, pô, agora que tava gostoso, não, agora eu não paro de mamar, tava bom. É essa sensação que você tem que sentir no final da mamada. Porque agora que eu parei de sentir, né, desconforto, tava gostoso, não pare, tá? Então, se você estiver chegando no final da mamada desse jeito, é porque tá certo, tá bom? É porque tá acontecendo do jeito que deveria acontecer. Por que dói? Eu gosto de tomar muito cuidado com essa história de, você já deve ter ouvido, né? Se dói, tá errado. Vocês já ouviram isso? Ah, porque amamentar... Vou te ensinar a amamentar sem dor. Mentira, mentira. Isso é uma ilusão, porque em algum momento sim vai ficar confortável, tá? Porque o nosso corpo naturalmente vai se acostumar, o mamilo e a areola vão se acostumar a ser esticados, né? E ali por volta de 15 dias, um mês, isso naturalmente se torna tolerável, a gente nem sente mais. É tipo academia, assim, as primeiras vezes que a gente vai lá, a gente volta pra casa, né? E quando a gente começa a puxar o ferro lá, a gente não tá aquecido, dói, né? É difícil fazer aquilo. Depois que você se aquece, nossa, você fica super elástico, você consegue fazer vários exercícios, porque o seu corpo se aqueceu. É a mesma coisa na mamada. Depois que o mamilo e a areola se acostumam, né, nesse estica e puxa, começa a ficar tolerável. Então eu gosto de tomar bastante cuidado com esse termo amamentar sem dor, porque primeiro, a dor é muito particular, cada mulher vai sentir dor num tanto, né? Eu já atendi mulheres que tinham um rombo no mamilo e eu perguntava pra ela, mas você não sentiu dor? E ela falava, não senti dor nenhuma. E eu já atendi mulheres que não tinham nada no mamilo, que o mamilo estava intacto e ela não conseguia colocar o bebê no peito pra mamar, de tanta dor que ela sentia. Então a dor, ela é muito relativa, né? Outra coisa, além de cada mulher ter o seu limiar de dor, é legal a gente entender qual é o limite dessa dor, assim, né? Quando é que essa dor ultrapassou o tolerável, ultrapassou o esperado para amamentação. Então, decorem isso que eu vou falar para vocês. Sentir dor no início da mamada, naquelas primeiras sugadas do bebê, naquela hora que o bebê começa a mamar, esticou seu mamilo de tamanho e aí deu aquele ruim, mas depois você foi relaxando, é esperado. Só que depois, no final da mamada, é sempre legal você olhar como que tá o aspecto do seu mamilo. Se você perceber que não chegou no final da mamada, o mamilo tá saindo em formato de batom, ou então apareceu uma fissurinha, apareceu um cortezinho, saiu sanguinho. Isso tudo é sinal de que ou a pega estava errada, ou a posição do bebê estava errada, ou de repente a mobilidade de língua do bebê impediu que ele fizesse a pega correta e colocasse a ponta do seu mamilo lá atrás no palato mole. E aí tudo isso precisa ser ajustado. E se mesmo você ajustando por conta própria, né, ajustei a pega, ajustei a posição, mesmo assim continuar machucando e investigar o que é que pode estar acontecendo para melhorar o seu conforto. Porque assim, pode acontecer de machucar no início da amamentação e aí depois cicatrizar e daí naturalmente o seu bebê aprender a abrir a boca direito e se posicionar direito de modo que não te machuque mais? Pode. Mas eu vou te falar o que acontece na minha prática, na minha realidade. Quando começa a machucar, começa uma bola de neve. Porque quando machuca, para a mãe fica desesperador amamentar. Quanto mais desesperador amamentar, mais ela vai querer procrastinar aquela mamada, mais ela vai querer, assim, dar mais um tempinho para o peito dela cicatrizar. Aí, às vezes, entra a chupeta, às vezes entra uma mamadeira, e se entra chupeta e mamadeira, o bebê já pegava errado, vai começar a pegar mais errado ainda. Se entra outro leite, o bebê vai fazer intervalos maiores de mamada. Naturalmente, à medida que ela for poupando a mama, não querendo encostar na mama, não querendo que o bebê pegue, para ela não sofrer,
naturalmente a produção dela também vai baixando. E aí, quando finalmente cicatriza e ela toma coragem de oferecer direito o peito pro bebê, o que acontece? Ou o bebê não pega mais, porque ele já se acostumou lá com chupeta, mamadeira e tudo mais, ou ela não tem uma produção interessante pro bebê. Daí ele pega, aí ele briga com o peito, aí ele desiste, daí ele quer ficar trocando o tempo todo de peito. Então, assim, tá ruim, machucou, e imediatamente ajusta ou investiga o que tá acontecendo para resolver o problema, tá? Então, o que é normal? Sentir desconforto é normal, sentir essa no início da mamada é normal, mas não é esperado que machuque, não é esperado que fissure. Para algumas mulheres, quando o mamilo estica de tamanho, né, na hora que o bebê faz pressão negativa, na ponta do mamilo acontece um negócio muito parecido com um chupão, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, pré-adolescente, não, pré-adolescente não faz essas coisas. Adolescente, assim, tipo 18 anos, 19, naqueles amassos que dava com o namorado, dava um chupão, que a gente achava graça desse negócio, né? O que é o chupão? É você fazer aquela pressão negativa ali e o sangue vir para a superfície da pele, né? Tem mulheres que percebem que isso acontece no mamilo, na ponta do mamilo, como se o sangue fosse para a superfície da pele, não saísse dali, não fez uma fissura, mas ficou tipo, uma cliente minha usou essa expressão e é a que popularmente é conhecida, talvez vocês vão conhecer. Fica tipo um sangue pisado na ponta do mamilo. Não é um sangue que sai, mas fica ali como se você, né, por causa da sucção mesmo, vocês entendem, né? Chupão todo mundo entende, né? Afinal de contas, tá todo mundo grávido aqui, então não tem ninguém besta aqui nessa live. Entende? Então isso pode acontecer, porque o bebê tá sugando e aí ele vai naturalmente sugar também, pode acontecer esse movimento de chupão na ponta do mamilo. E depois passa, tá? Às vezes só ajustando a pega já melhora essa sensação, tá bom? Vou ler então mais perguntas. Ó, vou ler uma daqui e uma do YouTube, ó, para eu ser bem justa, tá bom? O que você diz sobre utilizar a bomba para extrair leite e sobre o bico de silicone para proteger os nossos mamilos durante a amamentação? Eles funcionam para quem tem bico plano? Juliana, muito boa a tua pergunta, Juliana. Depois eu vou responder ali a da Edinha que perguntou, que eu acabei pulando ali que eu não vi. Ó, primeiro, eu recomendo bomba de tirar leite para volta ao trabalho, tá? Ou então na impossibilidade de você amamentar o seu bebê, né? Por exemplo, sei lá, meu bebê ficou na UTI, eu preciso estimular minha produção de leite para quando meu bebê sair eu tenho uma produção adequada para oferecer para ele. Nesse caso, uma bomba pode ajudar sim. Agora, bomba para tirar leite só para ter em casa, para quando você achar que o seu peito está muito cheio, você colocar a bombinha, eu não acho uma boa ideia. Vou explicar por quê. Primeiro, porque cada vez que você esvazia a mama, você estimula a sua produção. Então imagina só, seu bebê nasceu, daí desceu o seu leite, daí você tá percebendo que tá produzindo excesso de leite, e aí você quer regular a sua produção, né? Aí você, erroneamente, além de colocar o bebê pra mamar, vai lá e coloca a bomba, pra bomba esvaziar o teu peito, pra te dar uma sensação de alívio. Cada vez que tu coloca a bomba pra esvaziar o teu peito, tu estimula a tua produção de novo. É como se você tivesse mais de um bebê mamando, né? Então não acho uma boa ideia ter a bomba pra causar essa sensação de conforto. Ah, mas aí o que eu vou fazer com o meu peito que tá super cheio? Você vai fazer ordenha manual. Porque na ordenha manual, é assim, você vai sentir, opa, peraí, meu bebê mamou, só que rapidamente já encheu, tá ficando desconfortável, não consigo abraçar as pessoas, tá doendo pra mexer o braço, aí você vai lá e faz uma ordenhazinha de alívio, com a mão mesmo, tá? Porque à medida que você faz com a mão, você vai percebendo, tá bom, acho que agora, acho que agora dá pra viver. E aí pronto, você faz uma ordenha de alívio, você não esvazia a sua mama. Ordenha de alívio é estímulo também? Mas é um estímulo mínimo para você ficar minimamente confortável. E desse jeito você dá oportunidade para sua produção se regular muito mais rápido. Porque cada vez que tu colocar a bombinha ali e a bombinha extrair todo o teu leite, tu vai novamente produzir mais um monte de leite, tá? Para volta ao trabalho também é uma boa ideia para quem tem rotina, né, que vai todos os dias trabalhar naquele horário e tal, precisa ter uma bombinha para ajudar. Para quem não tem o bebê mamando ali, precisa estimular a produção de leite, também é uma boa ter bombinha. Para quem começou a amamentar, percebeu que a produção não tá adequada para a demanda do bebê, né? Às vezes tem alguma questão de cirurgia na mama e tal, a bombinha pode ser uma boa ideia para estimular a produção de leite, tá bom? E a outra pergunta que ela tinha feito é se eu recomendo, o que eu acho sobre o bico de silicone para proteger os nossos mamilos durante a amamentação. Para proteger, eu acho uma cilada. Por quê? Primeiro, porque na maioria das vezes, para as mulheres que não têm indicação de uso do bico de silicone,
O bico de silicone vai... Peraí que eu vou até pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o meu bico, a minha teta aqui, que daí vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Pera. Não saiam daí, galera. Ai, meu Deus, cadê? Aqui, ó. Então, ó, pra quem não sabe o que é bico de silicone, é esse troço aqui, tá? Que é vendido como protetor de mamilos, pero no es. E aí, o bico de silicone a gente coloca aqui na ponta do mamilo, né? Pro bebê mamar. E aí, as mulheres que usam pra proteger o mamilo sem necessidade, né? Ou seja, elas têm o mamilo pra fora e tal, o bebê tá pegando sem o bico de silicone, mas você coloca o bico de silicone ali pro bebê pegar com o bico pra proteger o seu mamilo. O que vai acontecer? Provavelmente, tá vendo que o mamilo tá ali dentro? Vocês estão vendo? Todo mundo tá vendo, né? Que o mamilo tá ali, ó. Quando o bebê começar a mamar, ele vai pinçar o seu mamilo ali dentro. E ele vai ficar dando inúmeras e inúmeras beliscadinhas com esse silicone no seu mamilo. Quais são as chances de ele fazer um rombo no seu mamilo e te machucar? São grandes, certo? Então isso aqui não serve para proteger o mamilo, tá? Qual é o risco de usar isso daqui sem necessidade? O bebê faz confusão de fluxos e confusão de bicos, vocês lembram? E o bebê nasce com HD vazio, né? Qualquer coisa que você oferecer para o bebê, ele vai aceitar. Então, você vai oferecer o seu peito e ele vai se familiarizar com o seu peito, com a sua textura, com o formato do seu mamilo e tal, e ele vai aprender a mamar no seu peito. Se você ensina pro seu bebê que esse aqui é o lugar de mamar, uma hora você vai se encher o saco de usar esse troço aqui, tá? Além de que, claro, com isso daqui o bebê não estimula adequadamente a sua produção e daqui a pouco pode acabar acarretando numa baixa produção de leite. Mas vamos até esquecer a questão da produção de leite agora. Tô usando bico de silicone, todo mundo me falou que era maravilhoso, usei, realmente é incrível. E aí eu fiquei usando um mês. E aí eu usei 2 meses. E aí no terceiro mês eu pensei, ai, não quero mais usar esse negócio aqui, não preciso mais proteger o meu mamilo. Daí eu tiro e o que acontece? O bebê não pega no peito, tá? Então isso aqui tem muita chance de o bebê fazer confusão de bicos, tá bom? E o que mais que ela perguntou? Então, só para esclarecer, não é uma proteção, isso daqui não serve para proteger, embora eu saiba que na caixa tá escrito isso. E pode fazer uma confusão de bicos, o bebê pode acabar extraindo menos leite, estimulando menos o leite da mãe. Mas tem alguns casos que não são assim casos tão comuns quanto esses que a gente ouve por aí, que mesmo a gente manejando, né, aquelas mães do mamilo invertido ou do mamilo plano, que tem essa região aqui às vezes muito densa, muito fibrosa e a gente não consegue fazer o sanduichinho para o bebê pegar, ou a gente não consegue posicionar a mama de modo que saia o mamilo dela, ou a gente faz várias posições e não consegue fazer o bebê pegar direito, né? O bebê não pluga e não consegue fazer uma mamada efetiva. Que daí pode ser que, para esse bebê mamar no peito, essa daqui seja uma alternativa. Até pelo menos a boquinha do bebê crescer um pouco mais e ele conseguir abocanhar. Daí depois a gente vai ter que fazer um desmame disso daqui, né? Para ele ir devagarzinho pegando no peito da mãe e se familiarizando com o peito da mãe, tá? Tem muita gente que odeia esse negócio aqui, que acha que isso aqui é totalmente anti-amamentação. Acontece que assim, ó, primeiro que o desejo da mãe pra mim é o que manda na parada toda, tá? Então, se uma mãe falar pra mim que ela quer amamentar com isso aqui, eu vou dizer amém pra ela. E segundo que eu sei que tem muitas colegas, inclusive, que falam assim, ó, se o bebê não pega no peito, dá no copinho. Se o bebê não pega no peito, dá na colher. Acontece que, primeiro, bebês têm necessidade de sucção e eu não acho certo a gente ignorar isso, né? Porque isso é uma necessidade que vem desde lá da barriga. E segundo, você perguntou pra mãe se ela vai ficar mais feliz com isso daqui no peito ou com o bebê mamando no copinho? Ou com isso daqui no peito e o bebê mamando na colher? Eu acho que o meu papel é perguntar pra mãe, o que você prefere fazer? Aí ela, em geral, as mães dizem isso. Eu prefiro tentar com bico de silicone, mas pelo menos ele fica no meu peito. E aí a gente coloca o bico de silicone e quem indica bico de silicone é eternamente responsável pelo bico que indica, portanto a gente vai também acompanhar a retirada depois, tá bom? Meu Deus, tem um monte de coisa ali no YouTube, mas agora eu vou ler uma pergunta aqui do Instagram. Anne, os vídeos das lives ficam gravados? Sim, na comunidade da minissérie Eu Vou Amamentar, tá bom? Quanto tempo de gravidez o bico aparece? Olha só, a gente não precisa ter um grande mamilo, tá? Assim, pra fora, pra ser um mamilo apto pra amamentar.
O que a gente precisa é conseguir fazer essa preguinha. Essa região aqui, ó, precisa estar amolecida. Num período da descida do leite, fica super dura essa região aqui e muitas mães, inclusive aquelas que têm um baita mamilão, não conseguem fazer uma prega para o bebê pegar. O bebê às vezes não consegue pegar ou acaba pegando errado. Então, o principal, foquem nisso, o principal não é o mamilo, a ponta do mamilo. O principal é a gente conseguir fazer a prega para o bebê pegar, tá bom? Voltamos então para o YouTube. Foi a Rafaele que contou aqui a história dela. Peraí. Ó, eu vou contar a história dela. Meu caso foi muito doido. Sou enfermeira obstetra e trabalhava com amamentação. Sou a favor de parto normal. Ganhei bebê de cesárea de emergência após o descolamento de placenta. Tive anestesia geral e não consegui amamentar na primeira hora. Tive uma dificuldade de fazer meu bebê pegar direitinho na primeira semana e depois, mesmo com a pega correta, a dor era tão insuportável que eu chorava o dia inteiro e à noite também. De quarta até quinta da semana, incluí fórmula. Veio o diagnóstico de síndrome de Renault. Coloquei o bico de silicone para tentar impedir o frio no mamilo. Com 2 meses e meio, consegui tirar o bico de silicone. Sigo tratando, a dor está diminuindo, mas está sendo gradativo. Ficou muito longo o texto, mas eu quis contar a minha história, pois como você disse, se a dor fica insuportável, vale a pena pesquisar o que está acontecendo. Exatamente, com certeza absoluta. Rafael, obrigada por você compartilhar a sua história aqui, viu? Muito legal mesmo, adorei a tua contribuição, excelente. Ó, vou ler uma pergunta aqui do YouTube. Quando a mulher está sentindo muita dor, você recomenda alguma pomada? Não. Eu recomendo investigar imediatamente o que está acontecendo, porque não é esperado a gente sentir muita dor, sabe? Olha só, eu sempre falo isso, que uma das perguntas que eu mais recebo de grávidas, e eu confesso que me deixa um pouco... é o seguinte... Annelise, o que eu faço? O que eu passo no meu mamilo quando fissurar? Gente, eu não quero que vocês me perguntem isso. Eu quero que vocês me perguntem, Annelise, como eu faço para o meu mamilo não fissurar? Porque a fissura não é uma parte da amamentação. A fissura não é tipo um checklist, sabe? Fissurei, ok. Vou continuar amamentando, ok. Não é isso. A gente precisa esperar que não fissure. A gente precisa já desde o início saber posicionar o bebê de frente para a mama, saber abrir a boca do bebê. Quando eu falo isso, eu acho que tem muita grávida que pensa, ai, nada a ver, meu, todo bebê abre a boca. Amiga, não é assim. Na hora que você vai posicionar o bebê no peito, pode ser que ele fique de boca fechada, ou pode ser que ele abra pouquinho, a gente precisa estimular o bebê a abrir a boca, sabe? Então, Annelise, o que você recomenda quando tem dor para amamentar? Imediatamente investigar o que está acontecendo. A dor para amamentar pode ser a pega do bebê que não tá boca de tubarão, tá boca de peixinho, né? A pega do bebê pode ser um bebê que tá todo troncho na mama, tá mamando de lado, ou a mama tá muito pesada e tá escorregando da boca dele, e ele, para compensar essa necessidade de manter o peito dentro da boca dele, ele vai fazer mordida, né? Vai fazer aquele padrão mordedor para conseguir segurar o peito na boca dele. Investigar se é alguma coisa na língua também, né? Porque quando a gente ajusta tudo, pega a posição, mesmo assim, o bebê ainda continua machucando, pode ser sim alguma questão do bebê. Mas o que eu sinto que é mais importante é assim, ó, eu como mãe preciso fazer o que tá sob o meu controle, sabe? O que tá sob o meu controle como mãe? Está aprender a posicionar o meu bebê direito de modo que ele não me machuque e de modo que ele consiga extrair o leite direito no meu peito. Então tá, beleza, minha parte eu vou fazer. E o resto, os outros 50% eu vou deixar com o bebê e vou ver o que vai dar. Os outros 50% do bebê, ele fez alguma coisa que deu errado, que não tá certo, não tá conseguindo pegar direito, busque ajuda para ajustar isso, porque, em geral, só vai piorando cada vez mais, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. O que são os pontinhos no mamilo aumentando? Ó, não sei se você tá falando dos pontinhos no mamilo mesmo, né? Se for na ponta do mamilo... Tipo assim, se for aqui, provavelmente são os ductos, assim, a saída dos ductos que de repente você tá vendo, tá? Agora, se for aqui, são os tubérculos de Montgomery, que na época da gestação e da amamentação ficam um pouquinho mais inchadinho, assim, né? Mais pra fora, tá? Vou ler ali no YouTube de novo. Vamos lá. Não teve mais pergunta nova no YouTube? Não, tem mais uma aqui, ó. E para doação de leite para o banco de sangue.
Acho que é para o banco de leite, né? Você recomenda utilizar a bomba de extração de leite? Olha, até onde eu sei, a doação para banco de leite, eu não sei se pode usar bomba, tá? Eu acho que só com a mão. Se tiver alguém aqui que trabalha em banco de leite, me esclarece isso aí, por favor. Mas até onde eu sei, para doação é só ordenha manual, tá? Eu não sei mesmo, tá? Mas aí, se puder, pode. Se alguém aqui puder responder, eu agradeço. Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui do YouTube, ó. Mas se ocorrer. Peraí. Mas se ocorrer, como consertar? No desespero, o que fazer? Pode utilizar a bomba e dar na mamadeira? Ah, não, peraí. Ela falou primeiro assim, ó. Ok, que é esperado não rachar e não doer. Mas o que acontece. Ah, tá, beleza. Primeira coisa, Cristiane, é corrigir. Porque no momento que você corrigir, mesmo que esteja machucado, ele vai naturalmente começar a cicatrizar. Se tiver uma rachadura muito grande, pode ser que você precise dar um tempo para a mama, permanecer ordenhando manualmente a tua mama sempre que você teoricamente estaria amamentando para proteger a tua produção de leite, tá? Mas pode continuar amamentando ou esperando aquela região ali cicatrizar. O que é importante que a gente precisa decorar? Não dá para não estimular a mama quando tá machucado. Se tá machucado e você quer poupar, não quer oferecer o peito até cicatrizar, beleza, mas você tem que ordenhar esse peito. E de preferência ordenhar na ordenha manual, com a mão mesmo. Por quê? Porque na ordenha manual a gente faz um massageamento da mama, né? Vai fazer a ordenhazinha manual. Se você botar uma bombinha, a bombinha vai ficar sugando a ponta do seu mamilo. E aí pode ser que te machuque tudo de novo, ou demore muito para cicatrizar, tá bom? E corrigir, porque a partir do momento que for corrigido, vai ocorrer a cicatrização. Com certeza vai. Você pode pegar um salzinho se for uma lesãozinha mais superficial, tá? E se for uma lesão mais profunda, uma aplicação de laser, duas, não sei, enfim, precisaria avaliar, né? Pode ajudar também, tá bom? E aí a tua pergunta, né? Se pode utilizar a bomba e dar na mamadeira. Eu não recomendo usar a bomba quando tá com o mamilo fissurado, porque a bomba vai puxar ali aquela região, vai abrir de novo a ferida. Mas você pode fazer uma ordenha manual e oferecer o leite em outro lugar, sim, copinho, na colher, enfim. E se você optar pela mamadeira, lembra que assim, ó, na mamadeira o bebê mama com a boquinha fechadinha, padrãozinho mordedor. E se ele se acostuma com isso, pode ser que ele faça isso no peito também. Então a mamadeira tem alguns riscos, assim, né? Que é legal a gente considerar, porque pode ser que você esteja ali super se esforçando para cicatrizar, aí oferece a mamadeira, o bebê vem, pega no peito tudo errado de novo, escangalha tudo de novo o mamilo, né? Então é legal tomar cuidado, tá? Vamos lá. Ordenha manual. Como faz a ordenha manual? Você posiciona seus dedos ao redor da areola. Olha só, não é em cima da areola, não é em cima do mamilo, não é aqui na mama, tá? É ao redor da areola. Você vai colocar bem aqui, ó, tipo, logo depois da divisória entre areola e pele da mama. E aí você vai fazer o seguinte movimento, você vai apertar na direção do teu tórax e... peraí. Pressionar na direção do teu tórax e enquanto estiver pressionado, apertar, tá vendo? Pressionar na direção do tórax e apertar. Pressionar na direção do tórax e apertar, tá bom? Esse é o movimento. Não precisa ser assim na mesma posição, você pode ir girando os dedos, você pode trocar de mão, tá? Mas a posição dos dedos é aqui, ó, nessa divisória, um pouquinho para fora aqui, da onde termina a areola, tá bom? Conheço uma amiga que vaza colostro do peito dela desde o segundo trimestre e os meus não sai nada, nem apertando. Não converse mais com essa amiga, ela tá desestabilizando você emocionalmente. Não, é brincadeira. Gente, já falamos, né? Ó, Juliana Benassi, você precisa ver as lives dessa minissérie Eu Vou Amamentar. Meu Deus, olha eu expondo a mulher aqui, coitada. Juliana, eu tô brincando, tá? Não fica ofendida comigo. E veja as lives, os episódios, que você vai ver que o colostro sair durante a gestação, legal, parabéns, amiga. Isso não quer dizer nada, tá? Tu pode dizer isso pra ela, daí você desestabiliza ela. Ai, gente, eu tô muito mal hoje, porque é sexta-feira, eu acho. Tá, vamos lá. O que mais que temos de pergunta aqui? Com o bebê posicionado à frente da mama e com a boquinha bem aberta. Ah, a Karina falou aqui, ó, que eu acho que alguém perguntou como é que faz a pega correta. Gente, é brincadeira, não é pra ficar desestabilizando as amigas, tá? Eu tô brincando. Mas é que, né, a amiga desestabilizou ela, então sei lá, não custa nada dizer pra ela, legal, que bom que está sendo colosso, pero não significa nada.
E a gente não precisa produzir colosso na gestação, a gente vai produzir colosso a partir da saída da placenta, tá bom? No caso de fissura e o bebê acabar ingerindo sangue, a Alessandra arrasou na pergunta, muito bom. Olha só, isso foi até uma pergunta que eu fiz lá na comunidade, eu fiquei só olhando as respostas das mulheres, que eu achei bem interessante. É o seguinte, gente, assim, ó. É legal amamentar com dor a ponto de estar saindo sangue? Não, não é legal, né? Para aquela mulher que tá amamentando não é nem um pouco agradável, né? Então, se ela não quiser amamentar enquanto estiver saindo sangue, tudo bem. Lembrando que se eu não vou amamentar, eu tenho que ordenhar. Eu tenho que proteger a minha produção de leite, porque senão meu peito vai engurgitar, vai ficar endurecido, né? Vai ficar empedrado e pode até evoluir depois para uma mastite. E óbvio que a gente não quer isso, né? Então, assim, tem que tirar o leite ali da mama, tá? Até vou fazer um parênteses aqui agora. Tem muita mãe, é só a título de curiosidade, tem muita mãe que acha que é assim, ó, tipo, o leite desceu, ele vai ficar assim pra sempre. Tipo, eu sempre vou produzir assim, porque o meu leite desceu. Então, oba, agora eu não preciso mais me preocupar se o bebê tá mamando bem ou não. Não preciso me preocupar com horários, se o bebê tá fazendo horários enormes ou não, porque eu sempre vou ter leite. Não. O leite desce por um mecanismo hormonal que é independente da nossa vontade, tá? O leite vai descer. Agora, a manutenção da nossa produção de leite vai depender da remoção do leite da mama. Então, se eu não amamento ou eu não ordenho, naturalmente a minha produção vai caindo, porque o nosso corpo tenta se proteger de uma mastite, né? O corpo não quer. Às vezes o corpo não dá conta de se proteger, mas ele não quer uma mastite. E aí sempre vai regulando, sempre vai baixando, para produzir só aquilo que realmente está sendo removido. Se não está sendo removido nada, naturalmente o corpo vai passando a não produzir nada, tá? Então, é legal a gente fazer esse parênteses pra a gente, porque tem muita mulher que daí chega ali no final do primeiro mês de vida do bebê e passou, sei lá, 3 semanas sem oferecer o peito pro bebê porque estava fissurado, mas não ordenhou. Aí, cara, depois de 3 semanas, dificilmente você vai conseguir reverter a questão da produção, vai ter que estimular com bomba, talvez tenha que tomar algum galactogogo para daí tentar dar um gás ali na produção, entende? E aí agora respondendo a pergunta, né? Então, ninguém gosta, óbvio, de amamentar com dor e tá tudo bem se a mulher não quiser oferecer o peito porque tá sangrando, porque ela não conseguiu, não, né, não gosta de ver, não é agradável mesmo ficar vendo o bebê com o sanguinho da gente assim na boca, né? Ninguém gosta. Então, se ela não quiser, tá tudo bem, mas ela tem que ordenhar. Agora, a mãe que quer amamentar, que tá saindo um sanguinho, mas já tá no processo de cicatrização, pra ela tá tolerável amamentar daquele jeito, que pra ela tá tudo bem se aparecer no cantinho da boca do bebê um sanguinho, pode, não tem problema nenhum. O nosso leite, ele é formado pelos mesmos componentes do nosso sangue, assim, o bebê não vai estar tomando nenhuma novidade. A grande novidade ali é porque o sangue, ele é mais cheio de ferro, né? E que, eventualmente, quando o bebê dá uma golfadinha, pode voltar um pouco de sangue. E aí você pode, eventualmente, se assustar um pouquinho. Mas, assim, do ponto de vista do bem-estar do bebê, a não ser que ele mame só sangue. Daí, se ele mamar só sangue, pode ser que ele não goste muito, né? Mas se mamar um pouquinho de sangue junto com o leite, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá pro YouTube. Fiz cirurgia de redução de mamas há 5 anos. Você acha que pode influenciar no fato de conseguir ou não amamentar? Eu adoro essa expressão, conseguir ou não amamentar. Ou então a expressão, será que eu vou ter sucesso na amamentação? Eu adoro quando vocês me perguntam isso. Sabe por quê? Eu vou devolver a pergunta para vocês. O que é conseguir amamentar? O que é ter sucesso na amamentação? Para mim, conseguir amamentar é você colocar o seu bebê no peito e ele sugar. E aí pode ser que ele mame exclusivamente o seu leite do seu peito. Pode ser que você faça aleitamento misto, né? Leite artificial junto com o peito. Pode ser que você ofereça a complementação na relactação, no peito. Mas pode ser que você opte por oferecer o complemento no copinho. Tudo isso é amamentação. Tudo isso é conseguir amamentar. Então, respondendo a tua pergunta, nem sei quem foi que perguntou. Sim, olha, assim, a única hipótese, a única chance de uma mãe não conseguir amamentar é se ela não tiver mama. E ainda assim, talvez se ela conseguir fazer uma preguinha ali, o bebê conseguir pegar e sugar, pode ser que ela consiga amamentar. O fato de estar saindo leite materno ali
não quer dizer que é só essa a chance de você amamentar, não quer dizer que é só assim que você está amamentando. O fato de você usar um leite artificial, ou a maior parte do leite que o seu bebê mamar é um leite artificial, não desqualifica o ato de você colocar ele no peito e sugar, porque a amamentação, como diz a minha maravilhosa amiga Kelly, é comida, diversão e arte. Tá? Então, se você eventualmente está com medo, né? Porque quem tem uma cirurgia de redução de mamas, existe sim uma possibilidade de ter uma dificuldade na produção de leite. Essa é uma meu Deus, esqueci o nome da palavra, uma variável que você precisa colocar na sua equação da amamentação. Né? Tenho uma redução de mamas, então eu preciso considerar que isso pode representar uma dificuldade para mim depois. Mas isso não desqualifica a minha amamentação. Pode ser sim que eu tenha um problema na produção de leite, pode ser sim que meu bebê precise de complementação e daí eu vou optar se eu vou oferecer no peito com relactação ou se eu vou oferecer no copinho, mas isso não desqualifica o ato de eu colocar o meu bebê no peito para mamar, tá? Então, respondendo a sua pergunta que você falou assim, ó, influenciar no fato de eu conseguir ou não amamentar? Não, no conseguir ou não amamentar, não. Mas pode influenciar na sua produção de leite, sim, tá bom? Vamos lá, mais perguntas. Peraí. Pergunta sobre dor para amamentar, galerê. Vamos lá. Ai, gente, peraí. Pode mostrar como fazer a pinça com a mão para auxiliar o bebê na pega correta? Posso. E ó, o mesmo jeitinho que você posiciona a mão para fazer uma ordenha manual. Lembra a posição dos dedos aqui? Olha, eu gosto de pensar. Imagina só que você tá lá. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. A ideia aqui, ó, na hora de fazer o sanduichinho ou a pinça, é a mesma ideia de quando a gente vai comer um x-salada. Todo mundo aqui já comeu aquele x-salada que vem num pacote assim, ó, que tipo, é impossível de abocanhar aquele negócio todo, cheio de milho, ervilha, alface, blá, todas aquelas coisas, e você olha para aquilo e pensa, meu Deus, como é que eu vou conseguir comer esse negócio aqui? Tá enorme esse troço. Aí o que você faz com o seu hambúrguer? Você, dá uma pressionada no hambúrguer pra ele, caber na sua boca, certo? A ideia do sanduichinho é a mesma coisa. É como se você estivesse oferecendo um sanduíche pro seu bebê, assim. Então, posiciona seus dedos no mesmo lugar onde você posicionaria para fazer ordenha manual. Não adianta querer pegar aqui na ponta do mamilo, por quê? Porque o bebê vai abocanhar aqui, vai estar meus dedos no lugar, vai atrapalhar. Colocar o dedo em cima da areola, mesma coisa. Aqui é justamente o lugar onde meu bebê vai botar os lábios, ó. Peraí, deixa eu fazer num ângulo bom aqui pra vocês verem. Se eu coloco meus dedos em cima da areola, ó, aqui é justamente o lugar onde meu bebê vai botar o lábio. Então, ele não é um bom lugar pra eu segurar. Então, o negócio é você colocar os seus dedos ao redor da areola, de modo que consiga fazer uma preguinha pro bebê pegar, tá vendo? Ó, se você quiser fazer aí na sua casa, posiciona os teus dedos e aí o teu dedo com a pele do dedo com a pele da mama faz um atrito, né? E aí você vai fazer como se fosse um beliscão, assim, ó, e trazer pra frente essa região. Porque a gente quer que o bebê pegue ali. Você tá fazendo tipo uma prega pra ele conseguir abocanhar direitinho, tá? Esse que é o objetivo. Tem algumas mulheres que quando fazem isso, elas percebem que o mamilo entra. Aí a gente vai ter que mudar de estratégia. Aí para estes casos pode ser que a gente tenha que pegar bem aqui, ó, bem aqui na areola e trazer assim para fora a preguinha. E aí aqui o bebê consegue pegar. Então a nossa mão vai ficar aqui num pedacinho da areola, mas o restante o bebê vai ter que dar conta de pegar. E na hora que ele pega, a gente espera um pouquinho e depois solta, tá bom? Isso é o sanduichinho, é o x-salada, enfim, eu gosto de chamar de preguinha, pinça, né? Cada um chama de um jeito. Anne, eu tô com quase 5 meses, já tá saindo um pouco de colostro do meu seio. Pode acontecer de eu não ter leite pós-parto? Muito difícil, tá? As mulheres que têm alguma patologia associada, elas podem ter, assim, um atraso na lactogênese 2. Desculpa, lactogênese 2 não. Um atraso na descida do leite, que é o nome que se dá pra lactogênese 2. Hoje eu ainda tava criticando isso lá no... lá no episódio 3, que eu falei, gente, a linguagem que a gente encontra é muito rebuscada, muito técnica. Daí eu aqui falando linguagem técnica pra vocês. Então a gente pode, mulheres que têm diabetes gestacional, hipertensão, obesidade, elas podem ter um atraso
na descida do leite, né? Que é a transformação do colostro para o leite materno. As mulheres que passaram por uma redução de mamas muito drástica, elas podem perceber uma ausência de colostro, porque se isso afetou a produção delas, pode afetar a produção de se isso afetou a região de alvéolos delas, né, que é a região onde produz o leite, pode afetar, obviamente, a produção de colostro. Para essas mulheres, um protocolo de ordenha pré-natal pode ser bem legal, para estimular o trabalho desses alvéolos já no final da gestação e estimular também a produção de colostro, tá? Mas assim, se você já tá vendo o colostro durante a gestação, você vai produzir leite. Você pode ficar bem tranquila com relação a isso, porque o seu corpo já tá dando sinais durante a gestação de que ele tá funcionando perfeitamente bem. Se você não estiver produzindo colostro, você não estiver vendo o colostro vazar durante a gestação, tá tudo bem também, porque não se espera que o colostro já saia durante a gestação. Não tem necessidade disso acontecer. Isso vai acontecer especialmente com a saída da placenta, porque na hora que a placenta sai, com aquele monte de hormônio, manda pro nosso cérebro a mensagem de, ó, saiu placenta, o bebê já tá fora, já tá no mundo, produza o colostro aí. Daí aí vai começar a produzir o colostro pro bebê mamar. O bebê mamando, colostro, mamando, o cérebro já recebe, ó, o bebê tá mamando, tem gente estimulando, vamos lá, desce o leite aí, desce. Daí deu uns 2 a 5 dias depois que o bebê nasceu, vai ser estimulado a descida do leite. Então é mais ou menos assim que acontece, né? Tá bom? Que mais? Vamos ver perguntas aqui no Instagram. Fala da troca de mama. Quando saber que tem que oferecer a outra? Seguinte, o bebê, ele não é... Como é que eu vou... Peraí, deixa eu começar o raciocínio do jeito certo. Quando o bebê pega no peito, ele faz sucções bem rapidinhas, né? No início da mamada. Ele faz sucções bem rapidinhas e aí ele vai estimulando a nossa ejeção de leite. Estimulou a ejeção de leite, daqui a pouco, tchum, começa a sair o leite da mama. Começa devagarzinho e vai aumentando aquela ejeção de leite. E aí a gente vai percebendo pelo comportamento do bebê. Porque o bebê que tava só fazendo assim, daqui a pouco ele começa. Ele começa a dar uma sugada, uma engolida, uma sugada, uma engolida. Então a gente percebeu que ali ele tá fazendo uma mamada bem ativa, porque ele tá dando uma sugada, uma engolida. E daqui a pouco ele começa. Tem bebê que começa assim, só uma tremidinha na boca. Tem bebê que começa já a virar o zoinho e dar uma tremidinha na boca. Porque, naturalmente, ele já mamou efetivamente, já pegou um reflexo bem grandão de ejeção e daqui a pouco vai diminuindo o reflexo de ejeção e ele vai dando várias sugadas para uma engolida. Ai, gente, vocês me desculpem pelas cenas, tá? Mas não tem como... Eu não tenho mais bebê pra mostrar, né? Então vai ter que ser eu mesmo. E aí ele vai ficando desinteressado. Por quê? Porque o fluxo de leite começou a reduzir. Passou por aquele período de ejeção bem grande e vai começando a reduzir. Começou a reduzir, você vai observando as pausas que ele dá. Porque o bebê suga, engole, daqui a pouco ele dá uma respirada. Vai contando mentalmente até 20 nessas pausas. Dando ruim? Vou continuar. Vai contando mentalmente aqui as pausas que ele dá. Enquanto ele estiver fazendo pausa assim, mais ou menos até 20, né? Conta mentalmente. 1, 2, 3. Ele vai voltando. Ó, já voltou, eu acho, né? Travou, mas já voltou. Calma, perdi o fio da meada. Você vai contando as pausas dele. Quando ele faz pausa, você conta mentalmente até 20 e vê se ele volta sozinho. Beleza, geralmente até no 20 ele volta sozinho. E vai fazendo, vai observando teu bebê. Começou a perceber que chegou no 20, o menino não tá voltando. Você mexe nele e ele já tá desinteressado, ele dá só aquela tremidinha assim na boca. Essa é a hora de você trocar de peito. Porque é a hora que já não tem mais um fluxo interessante pra ele no peito, porém ele ainda não tá dormindo. Porque se você esperar ele dormir, vai chegar no outro peito e ele nem tchum pro outro peito, tá? Então não espere o bebê dormir. É a hora que o bebê ficou desinteressado. Bebês ficam interessados na mama mediante fluxo. Se ele tiver com fome, tiver fluxo, ele vai ficar ligadão. Se ele tiver com fome, não tiver fluxo, ou ele vai dormir porque ele desistiu de esperar qualquer coisa aparecer ali, ou ele vai dormir de cansado, tá? Ou então ele não vai dormir, né? Ele vai ficar puto, vai ficar ali, puxa mamilo e empurra a mama e não vai descansar. Então lembrem disso, é mediante fluxo. Percebeu que ficou desinteressado? Troca, bota no outro peito e aí sim, no outro peito ele vai fazer tudo isso de novo e quando ele começar a ficar relaxado, você deixa até ele dormir, tá bom? Ou então até ele sair, né? Relaxado.
Vamos lá de novo pro YouTube. Nosso bebê faz bagunça na barriga da mamãe quando você fala de leite. Gente, os bebês me amam, tá? Não queria dizer nada pra vocês. Mas a minha irmã a minha irmã fez parte da plataforma de casais grávidos, né? E ela teve bebê no dia 19. Acho que é dia 19 que nasceu a minha sobrinha. 19 de abril. É a minha primeira sobrinha. E aí a minha irmã, eu tive que dar um puxão de orelha nela, porque ela era a minha pior aluna, porque eu consigo ver se os alunos estão acessando as aulas, né? E um dia eu cheguei pra ela e falei assim, pô, tu é minha irmã e tu não vai estudar sobre amamentação, é isso mesmo? E ela nem mora na mesma cidade que eu nem conheço ainda a minha sobrinha. Então, assim, ela não ia ter o meu apoio presencialmente, né? E aí ela começou a ver as aulas junto com o marido dela e tal. Aí ela começou a falar pra mim no final da gestação que cada vez que ela via as aulas, a minha sobrinha ficava pulando na barriga dela. Os bebês me amam, gente, vocês não estão entendendo. Sabe por quê que eles me amam? Porque assim, eu tô falando de leite materno. Então eles estão ouvindo a minha voz falando de leite materno, e eles estão pensando, ela está ensinando a minha mamãe a me amamentar. É essa titia que vai garantir, que vai ajudar a minha mãe a botar esse leite na minha boca e eu ficar felizinho. Daí eles gostam de mim, desculpa, mas essa é a realidade. Então vamos lá. Qual é o tempo mínimo de mamada? Andresa, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui me desse a opinião a respeito da pergunta da Andresa. O que vocês acham? Qual é o tempo mínimo de mamada? Existe tempo mínimo, tempo máximo de mamada? Lembrem da explicação que eu acabei de dar. Existe? Vamos lá. Olha aí, ó, a Ale Paiva tá dizendo que ama mesmo, a minha tá aqui pulando. Tô dizendo pra vocês, gente, os bebês me amam. Vocês não estão entendendo. Ó, eu quero muito que vocês me digam o que vocês acham. Tem tempo mínimo e tempo máximo de mamada? Ou isso, ou o que é que a gente precisa observar na mamada? Exatamente. Não tem tempo mínimo e nem tempo máximo de mamada. É o tempo que o bebê conseguir extrair. Por quê? Porque o meu peito, o leite que sai do meu peito, sai numa velocidade diferente do leite que sai do teu peito, que é uma velocidade diferente do leite que sai do peito da minha irmã. Todas as velocidades, as vazões de leite dos nossos peitos são diferentes. E o meu bebê faz uma pressão negativa na boca dele, diferente da pressão negativa que o teu bebê faz, diferente da pressão negativa que o bebê da minha irmã faz. Acontece que isso não quer dizer que a gente precisa naturalizar aquele bebê que fica 4 horas plugado no peito. Isso não é esperado. É esperado que eles passem alguns dias mais famintos, sim, é esperado. Acontece que a gente precisa esperar que o bebê plugue no peito e faça aquela cena que eu fiz aqui pra vocês. Não tem problema ele dormir no peito, ele ficar desinteressado pelo peito, mas primeiro ele tem que ficar interessado pelo peito. Primeiro ele tem que mamar efetivamente. Eu brinco que essa inatividade no peito, essa sucção fraquinha, essa tremidinha na boca, esse relaxamento é a sobremesa da mamada. Primeiro o menino tem que jantar. Primeiro ele tem que mamar efetivamente. Primeiro ele tem que trabalhar ritmo de mamada, e depois que ele tiver feito isso nos 2 peitos, aí sim ele vai relaxar, tá bom? Aí sim ele pode ficar 4 horas sem nenhum problema no peito, mas primeiro ele tem que mamar efetivamente, tá? Ajustar o bebê com o dedo mindinho na hora da pega ajuda a não ter cólicas? Boa pergunta isso. Eu acho que eu entendi, né? Tipo, ajustar a boquinha assim, né? Pro bebê pegar direitinho. Então, se você percebe que o seu bebê tá fazendo mamada assim, ó. Sim, pode ajudar a parar de entrar tanto ar, tá? Mas eu te sugiro primeiro corrigir a pega, assim, fazer o teu bebê pegar grandão, né? Boca de tubarão. Isso é mais efetivo do que ajustar só o lábio, tá bom? Gente, passou voando, falta 1 minuto pra acabar. E eu vou ter que encerrar, tá? Antes que o Instagram me corte aqui, ó. Karina dizendo que o Léo tá pulando ali na barriga dela. Eu agradeço a participação de vocês. Eu aguardo vocês amanhã, 21 horas, aqui na live, de novo no Instagram e de novo no YouTube. Obrigada pela participação, pelas perguntas de vocês. Eu espero ter esclarecido as perguntas a respeito de dor. E, né, acabamos respondendo coisas nada a ver com dor, mas eu acho que algumas questões de dor foram bem esclarecidas e... se não foram, volta amanhã, faz sua pergunta de novo e aí a gente finaliza esse assunto amanhã, tá? Pode até me mandar no privado aqui se ainda restou alguma dúvida a respeito de dor para amamentar, tá bom? Um beijo para vocês,
Bom final de semana, fiquem em casa, pelo amor de Deus, né? Hoje tivemos mais um ministro da saúde que desistiu, que abandonou o barco, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Então fiquem em casa, vamos nos proteger, tá bom? Proteja você, proteja o marido, proteja o bebê, proteja a família toda, fiquem em casa. Um beijo, até amanhã, 21 horas, boa noite pra vocês. Passou rápido mesmo, eu amei. Sempre amo, né? Tô viciado nesse negócio aqui de ficar aqui com vocês. Beijo, boa noite.